Os ministros do Supremo Tribunal Federal definem hoje a partir de qual data passa a valer a lei da ficha limpa. Ontem, o STF decidiu que as punições devem ser aplicadas até mesmo para políticos condenados antes da criação da lei. A repórter Larissa Graciano tem as informações ao vivo de Brasília. Boa tarde, Larissa. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal deve começar logo mais às 2 horas da tarde. Hoje, os ministros eles devem decidir sobre a situação dos políticos que foram condenados antes da lei da ficha limpa, que foi sancionada em 2010. Alguns desses políticos foram condenados e cumpriram a exigência que vigorava na época de ficar 3 anos inelegíveis. Mas ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, que a lei atual da ficha limpa de 2010, que prevê até 8 anos de inelegibilidade para políticos que cometem crimes de abuso de poder econômico e abuso de poder político, pode também ser aplicada para esses políticos que cometeram esses mesmos crimes, mas antes de 2010. Esse texto é uma novidade no Supremo Tribunal Federal e a votação de ontem trouxe muita divergência entre os ministros. Vamos ver na reportagem. A votação foi apertada, 6 votos a 5 pela aplicação da lei da ficha limpa para casos anteriores a 2010, quando a norma foi sancionada. Políticos que foram condenados antes desse período podem ter um mandato cassado e ficar inelegíveis por 8 anos, e não mais 3, como previa a norma anterior. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, votou contra a decisão do plenário. Para ele, a lei só deve valer para condenações que ocorreram depois de 2010. O ministro Marco Aurélio de Mello acompanhou o voto do relator. Acabará por surpreender a todos com uma situação jurídica de retroação da lei nova, apanhando não só atos e fatos anteriores, como também a própria coisa julgada e a colocando na lata do lixo. Já para a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que definiu a votação, o Tribunal Superior Eleitoral já analisou exaustivamente o tema e aplicou esse entendimento nas eleições de 2012 e 2014. Na minha compreensão, tem-se por aplicável a norma do artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 135 e, portanto, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux. A decisão do STF tem repercussão geral e deve ser aplicada pelos tribunais em todo o país. Como foi aprovada 1 ano antes das eleições do ano que vem, a regra tem validade já para o próximo pleito.